Sobre os fundos imobiliários no longo prazo também é uma perspectiva interessante de rendimento? Nós vamos responder a esta pergunta feita lá no meu Instagram e eu também vou combinar a questão de quanto tempo levaria para este indivíduo ficar aposentado via fundos imobiliários. Então vamos calcular quanto deveria ter investido em fundos imobiliários para ganhar um dividendo final por mês e para isso, nós aportaríamos 10 vezes menos, ou seja, X anos depois, aportando R$1.000, por exemplo, gostaríamos de ganhar R$10.000, ou que fosse R$500 para ganhar R$5.000. Quanto tempo levaria? Então, para fazer essa avaliação, vou pegar aqui alguns fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e rapidinho nós vamos tirar algumas conclusões, tá? Vou começar com o BTLG11. Ele tinha um outro gestor lá no passado, trocou e aí teve um salto inicial realmente nos dividendos. Só que a gente vai pular esse período aqui para não ficar muito alto o crescimento de dividendos. Vamos ser rigoroso, vamos pegar esse aqui, ó, do fim de 2021, que era 70 centavos, e agora ele está aqui, sem considerar esse dividendo aqui que também teve extraordinário, né? 2024 ele entregou 78 centavos. Então ali, ó, nós estamos falando que da metade de 2021 em diante ele conseguiu entregar cerca de 11,5% de crescimento de dividendos, que é um ótimo crescimento. É muito curto esse período para a gente avaliar, precisaria de mais anos. Mas a gente consegue entender que provavelmente ele vai conseguir entregar um crescimento nos dividendos ali em linha com a inflação. Ele está fazendo um bom trabalho, o fundo, né? E se você for ver o dividend yield atual, a gente tem que desconsiderar que esse mês atual de 0,91 que foi um pouco turbinado. O mais correto é a gente pegar aqui anualizado. Vamos ver então como é que está o yield anualizado? 9,93. Porque os dividendos aqui ficaram mais altos porque a cotação caiu, né? Então quem compra o preço de hoje estaria imaginando um dividendo de cerca de 9,9% se o fundo imobiliário conseguir crescer esse dividendo aqui em linha com a inflação. É como se a gente falasse que é 9,9% de dividendo perene, né? Essa é a diferença, por exemplo, da renda fixa e dos fundos imobiliários de papel, onde o dividendo não costuma crescer. Vamos pegar outro exemplo, HGR11. A gente vê que ele tinha em 2020 68 centavos de dividendo e ele foi crescendo para 72, 76, 82, 85 e agora está em 90 centavos. E ainda conseguiu introduzir mais dividendos extraordinários aqui com compra e venda ali, valorização e tudo mais. Então, assim, mesmo a gente desconsiderando dividendos extraordinários, fica nítido que teve um crescimento aqui muito bom, de cerca de 32,5% em 2020 até então, né? Foi acima da inflação, principalmente se a gente considerar esses não recorrentes, né? O dividend yield do HGR11 no momento está em 10,61% e a lógica é a mesma, né? Você imaginando que ele vai conseguir entregar um crescimento em linha com a inflação nos dividendos, caramba, essa queda na cotação parece ser bacana. O PVP está 0,88. Imagina você garantir aos preços de compra de hoje um yield de 10,6 aqui ad eterno, né? É excelente. Óbvio, contanto que o fundo imobiliário consiga trazer um crescimento sustentável nesses dividendos, pelo menos em linha com a inflação. Eu também tenho 2 fundos imobiliários de shopping na minha carteira, só que neste caso eu não vou conseguir fazer uma avaliação rápida, porque a gente sabe que teve a pandemia, despencou os dividendos, então é injusto a gente pegar esse período aqui e comparar com agora, vai dar um crescimento explosivo, teria que ter um prazo maior, uma avaliação mais cautelosa ali em termos dos fundos imobiliários de shopping, tá? Mas ainda assim me parecem interessantes. O HGBS11 no momento com um dividendo de 11,33, né? Com uma queda aqui considerável. Se você desconsiderar os dividendos, é uma queda bem considerável nos fundos de shopping. Indo para o bacana que todo mundo gosta, o HGLG11, olha só, eu trouxe ele porque vai trazer uma certa complicação aqui na mente de quem for avaliar. Você via um crescimento acontecendo nos dividendos aqui, né? Muitos não recorrentes, de repente ele estagnou nos 1,10 de dividendo, né? Enquanto os não recorrentes subiram e agora sumiram, né? No último aqui 1 ano e pouquinho, desapareceram os dividendos não recorrentes. Então este é um caso onde você vai ter que pegar o fundo imobiliário e abrir o relatório gerencial e entender o que está acontecendo. E olha só como é simples. Lembrando que nós estamos dando uma verificada relâmpago, então obviamente que você tem que continuar aprofundando mais. Mas olha só, a gente pega aqui o dividendo do último ano do HGLG11, os dividendos aqui recorrentes do fundo se manteram em 1,10, só que olha só, você percebe que antes para se manter em 1,10 ele queimava a caixa, e de um tempo para cá, para se manter em 1,10 ele vem sobrando caixa, oscila de um mês para o outro, é natural, a gente tem que ver cada um dos tipos de ganhos dele aqui para entender direitinho, né? Inclusive teve aqui meio que uma
perda pontual em dezembro nos ganhos de capital, mas é algo que não costuma acontecer. Mas de qualquer forma, você vê que esses dividendos, os dividendos recorrentes parecem ter subido um pouquinho de patamar, então está mais tranquilo para ele manter esses 1,10. Ora, mas por que sumiu os dividendos não recorrentes, que sempre tinha ali no HGLG11, fazia o fundo imobiliário, inclusive, ser queridinho aí do pessoal? Para ele fazer esses dividendos não recorrentes, tem duas formas, né? Uma ali que é a compra e venda de ativos, mas aí precisa ter uma janela favorável, tem que ter também um tempo ali favorável para essa compra e a venda acontecer, e isso não está acontecendo no momento. E tem o outro ponto aqui, que inclusive é mais tranquilo de acontecer esse ganho, né? Mas é mais paciência, porque é um projeto mais longo, que são as obras e os desenvolvimentos. E o fundo HGLG11, ele vem fazendo isso aqui. Ele tem um cronograma aqui mostrando de cada imóvel que ele está fazendo, ao ciclo aqui 2024, foi investindo, esse imóvel aqui já está no finzinho, já ó, em fevereiro já termina e já pode aí de repente fazer uma venda, ser locado, né? Isso serve também para o outro fundo que ele tem aqui, já está aqui em reta final também. E mais o terceiro aqui. Ele mostra, inclusive, a exposição que ele tem aqui em imóveis de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de dividendos não recorrentes no fundo, é normal que vão aparecer eventualmente durante alguns períodos e depois dar uma sumida, por isso que não deve se contar muito com isso. É um bônus que a gente sabe que a HGLG11 consegue fazer ali com essas boas compras e vendas e desenvolvimentos aqui e vendas de imóveis. Outro ponto que muitos fundos imobiliários passam uma ou duas vezes por ano é a valorização dos imóveis que ele detém. Por exemplo, o HGLG11, dia 23 de dezembro, ele anunciou ali que seus imóveis foram reavaliados em 4,1% acima. Isso causou uma valorização no valor patrimonial das cotas dos FII em 4,66%. Isso, então, fez com que o valor patrimonial que você detém seja 4,66% maior, porém a cotação ali é renda variável, o mercado pode simplesmente ignorar isso e fazer inclusive as cotações caírem, né? Mas, por outro lado, se um imóvel está mais caro, a tendência é que os aluguéis vão ser corrigidos ali ao longo do tempo. Então, nesse ponto, percebemos que os dividendos dos fundos imobiliários de tijolo, dos bons fundos imobiliários de tijolo, tendem a crescer junto com a inflação ali mais ou menos, né? E eu vou pegar aqui então a média dos dividendos que cada um desses 4 fundos imobiliários que nós demos uma olhada, inclusive o HGLG11 que está com dividendos sem aqueles especiais, né, não recorrentes ali que ele dá. Puxando a média um pouquinho para baixo e mesmo assim nós temos uma média bacana para caramba de 10,2% de yield. Isso tem um problema que eu já vou explicar, mas baseado nesta média aqui, se você quer uma aposentadoria com R$1.000 de dividendos por mês, você deveria investir então 118 mil, que daria ali 12 mil de dividendos ao ano. Se você quer 1.500, um salário mínimo aqui, né, 1.518, acho que é esse salário mínimo, teria de ter 179 mil investidos, 3.354, 5.590, 10 mil, 1.181.000. Nós vamos pegar este número aqui para fazer uma simulação de quanto tempo levaria para chegarmos lá, né? Bom, 20 mil por mês você deveria ter então 2.362.000, 50 mil, 5.900.000 e 100 mil, 11.800.000. É óbvio que quanto mais você quer de renda mensal, mais você vai ter que ter de valor aportado ali, né? Um ponto importante é que nós estamos simulando aqui sem dividendos em efeito bola de neve, porque é simplesmente o cara que já está vivendo de dividendos e está ali já usando todo esse dividendo. O outro ponto é que nós estamos utilizando uma média atual de 10,8, onde os fundos imobiliários estão em baixa, eles estão em queda. Isso é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Quando os fundos imobiliários caem, as cotas estão caindo, isso é positivo, porque você tem a oportunidade de comprar um fundo imobiliário descontado. Isso porque nós não estamos vendo grandes problemas de vacância, a situação não está apertando muito para os fundos imobiliários. Se em algum momento acontecer como aconteceu um pouco ali no governo Dilma, né, a vacância pode apertar um pouco mais, embora na época da Dilma, os fundos imobiliários eram, o IFIX ali era muito mais escritórios, aí realmente pega mais a vacância, né? Mas enfim, vamos supor que comece a pegar também em logística, também em shopping, também pega em tudo aqui a vacância. Mesmo nesse cenário, seu dividendo de curto prazo cairia, mas voltando à normalidade, os dividendos voltariam ao normal. Então ainda assim também seria uma oportunidade de comprar fundo imobiliário a preços mais descontados, tá?
E como nós estamos simulando alguém que está construindo seu patrimônio para viver de dividendos, nós temos que considerar então que a pessoa vai reaportar todos esses dividendos, fazendo o efeito bola de neve ali acontecer. Para isso nós vamos imaginar esse dividendo aí de 10,2% ao ano, que nos juros compostos até um pouco mais ali, porque a pessoa está reportando, né? Mas enfim, vamos então considerar esse 0,85 por mês, que dá ali sem juros compostos 10,20, com juros compostos 10,69 ali. Então, esse é um yield que nós vimos ali que está atualmente nos fundos. Então, se esse fundo imobiliário sobe, fica acima do valor patrimonial, por exemplo, vai ficar mais caro, vai atrasar a sua aposentadoria. Se ele cair, vai ficar mais rápido ainda. Então, seria bom se ele caísse, né? Só que nesse cenário nós estamos imaginando, então, esse dividendo ao longo dos próximos anos crescendo junto com a inflação, o dividendo em real ali, né? Então, acompanhando. Nós estamos imaginando todos os números aqui limpos de inflação. A gente vai imaginar que se a inflação for 10%, os dividendos vão crescer 10%. Se for 1%, os dividendos vão crescer 1%. A gente vai imaginar aqui números sustentados aqui pela inflação. Em termos de cota, não importa muito, porque se ela cai mais, fica até mais barato ali, né? O grande ponto que nós estamos avaliando aqui é que eles vão, o valor patrimonial dos fundos imobiliários vão valorizar junto com a inflação, imaginando esse cenário, e aí as cotas, vamos imaginar que ele está subindo junto com a inflação também, mas caso em algum momento ela caia mais, fica mais barato para comprar, seria ainda mais positivo, tá? O importante é cota valorizar junto com a inflação e dividendo valorizar junto com a inflação. Só isso que nós estamos considerando e com isso nós podemos falar aqui em números limpos de inflação, a pessoa se aposentar em... Vamos ver agora quanto tempo. Antes de continuarmos o vídeo, só lembrando vocês que esse é o último dia de desconto do meu curso de investimentos mais o meu curso de opções. No curso de investimento a gente fala de fundo imobiliário, renda fixa, ações principalmente, né? E tem o meu curso de opções para você ganhar mais dividendos com as suas ações. E você pode levar esses dois cursos pelo preço de R$ 889 apenas hoje, o último dia depois já era, tá? Vamos voltar ao vídeo. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Vamos voltar ao vídeo. Para esse cenário, nós vamos imaginar então a pessoa que começa com 10 mil de aporte inicial e vai aportando R$ 1.000 todos os meses por 20 anos. Depois disso, a pessoa simplesmente para de aportar, ela só fica reaportando os dividendos, tá? Então vamos ver quanto tempo que demoraria para essa pessoa chegar ali à aposentadoria. O ganho total vai ser o quê? Apenas o dividendo, tá? Com isso, nós teríamos ali o cara chegando a esses 10 mil que ele quer no ano 23, olha só, no ano 23 ele chega a 1.182.000, precisava de 1.181.000, pronto, chegou no ano 23. Isso para mim é excelente, o cara ficou 20 anos aportando R$ 1.000 e ele tá ganhando ali depois 10 vezes mais do valor aportado 23 anos depois. Eu acho isso aqui fantástico, né? Ele nem precisou aportar 23 anos, aportou 20 por R$ 1.000 todos os meses, e aí depois ele vai lá e chega no ano 23 a 10 vezes mais esse valor por mês. Para mim isso aqui é incrível. Então tá aí, o aporte inicial de 10 mil, R$ 1.000 todos os meses, por 23 anos nos levariam a um dividendo de 10 vezes mais ao aporte mensal que fizemos. Só que seria bacana você colocar um pouquinho mais de gordura aqui, né? A gordura que eu coloquei foi a seguinte: eu não precisei colocar do bolso aqui no ano 21, 22 e 23, né? Nós chegamos ali depois sem aportar mais nada do bolso, só reaportando os dividendos. Já foi o suficiente para a gente chegar ali na aposentadoria. Só que seria bacana colocar ainda um pouquinho mais de gordura, porque o que pode acontecer? Exatamente essa questão da cota de repente subir, aí você não vai conseguir ter os aportes na mesma rentabilidade ali, né? E se você segurar muito tempo, aí você perde um pouco dos juros compostos. Então você vai ter essa dinâmica dos fundos imobiliários subirem. Não é o problema eles caírem. Pode sim ter um problema, como eu já disse, imaginando um gestor que faz o trabalho direitinho, do dividendo cair por um ano, de repente até 2 ali, mas não é tão trágico. O grande problema vai ser realmente se o gestor tiver feito besteira, porque se for só uma questão pontual ali, depois recupera e tem o impulsionador de tudo, que é você ter comprado ele a muito barato o preço ali, naqueles momentos de dificuldade de fato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!